Jair Bolsonaro, se você não viu no fim de semana, só relembrando, convenção, PL, Flávio, Jair Bolsonaro apareceu, entre aspas, foi uma projeção, um avatar, um vídeo feito com inteligência artificial. Ponto. Esta matéria é muito legal, para quem gosta de entender, né? Entenda as regras do TSE para vídeos e imagens com inteligência artificial nas eleições. Depois que isso aqui foi exposto e que, reitero, no começo do vídeo, o debate é grande, tá? Mas no começo do vídeo, esse próprio avatar, essa representação de Bolsonaro diz: não sou Bolsonaro, isso é inteligência. Deixou bem explicado que não era. Ninguém ficou com dúvida, será que é Bolsonaro? O debate não é sobre isso. O debate é se isso pode ou não pode com alguém que está preso e tem proibição de exposição, mesmo que não tenha sido ele. O que diz a regra? O que diz a lei? A base de advogados de Flávio Bolsonaro, até a gente compartilhou essa apuração da Jussara Soares no fim de semana, eles disseram que já tinham visto que isso não daria problema juridicamente ou judicialmente. E aí eu chego aqui no Telcure para a gente avançar com as novidades deste momento, e a Isabel Mega também aparecendo aqui em tela, porque, Tel, foi posto ali à mesa uma coisa nova. Qual que é o precedente de uma pessoa que está presa, que já foi presidente da República, aparecer por inteligência artificial num vídeo que é campanha de alguém que é filho dele? Desse jeito, talvez nunca tenhamos de novo isso, não sei. Tomara que não, a República agradece que não tenhamos mais presidentes presos. Como é que o TSE vê isso? O que o TSE diz no meio desse tiroteio todo, Theo? Bom, vamos lá. Bom dia, Elisa, para você, para Isabel. Ótimo dia, início de semana para quem está aqui com a gente. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai ter de se manifestar se de fato houver esse questionamento por lá. Há algumas frentes de atuação de aliados do governo do presidente Lula e de aliados do presidente Lula nesse momento. Uma é no Supremo Tribunal Federal, outra é no Tribunal Superior Eleitoral. No Supremo Tribunal Federal, buscando uma avaliação de se houve ou não descumprimento, violação das cautelares que foram impostas ao ex-presidente da República pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto, ou seja, se houve algum tipo de descumprimento de ordem do Supremo e que pode, de alguma forma, impactar a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Um outro ponto é se houve algum tipo de descumprimento do que prevê a legislação eleitoral, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e resoluções do TSE. Vou pedir licença para a Isabel Mega para te mostrar um trecho de uma resolução de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral que diz ali no artigo 9, parágrafo 1, o seguinte: é proibido o uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, deepfake. Então, essa é uma resolução de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral que pode abrir brecha, margem, para uma eventual punição do candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro. Significa que descumpriu? Não significa, mas pode abrir brecha porque há uma resolução em vigor lá de 2024, que ainda vale para a eleição desse ano, em que há essa previsão. Há uma vedação desse uso da ferramenta, da tecnologia. Então, isso pode abrir margem para um questionamento no Tribunal Superior Eleitoral dessa utilização da ferramenta, da utilização da tecnologia da inteligência artificial. E aí, sobre pedido expresso de votos, também tem uma discussão no TSE. A jurisprudência do TSE é muito clara ao dizer que pedido expresso de voto na abertura, por exemplo, de uma convenção política só pode acontecer se for num ambiente fechado, não um ambiente físico, mas num ambiente político, como, por exemplo, a sede de um partido, desde que não haja ampla divulgação. Aqui houve. Então, pode haver outros tipos de discussão e de debate jurídico eleitoral nessa convenção do Flávio Bolsonaro. Pontos importantes. A gente ouviu especialistas eleitorais, advogados eleitorais, e há uma divisão
uma parte acha que há descumprimento, outra parte acha que não há descumprimento, que está respaldado pela legislação. A própria defesa do Flávio Bolsonaro deixa isso muito claro, que não houve nenhum tipo de descumprimento. A gente não está falando de pessoas inexperientes na defesa do senador. O comando da equipe eleitoral dele é feita pela Maria Cláudia Buchianeri, foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral, uma das mais experientes advogadas eleitorais do Brasil. Foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral, advogou para uma série de personalidades públicas, inclusive para o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Tem uma experiência muito grande e um conhecimento muito grande. Então, dificilmente autorizaria um uso de um vídeo com inteligência artificial, sabendo dos riscos que poderia eventualmente encontrar pela frente. Mas é uma discussão que vai acontecer e o Tribunal Superior Eleitoral deve ser provocado a tratar sobre esse assunto. Então são duas frentes, é importante ter isso de maneira muito clara. No TSE, sobre se houve um descumprimento do que prevê a legislação eleitoral, resoluções do TSE e a jurisprudência do TSE sobre o uso de inteligência artificial e eventualmente pedidos expressos de voto, isso no TSE, e no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre se houve um descumprimento de medida cautelar. Qual? Proibição, veto, a vedação de manifestações político-eleitorais e partidárias pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que isso teria sido uma tentativa de drible da decisão que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes recentemente ao ex-presidente da República. Então, são discussões, são debates que acontecem, que são provocados pelos adversários políticos da família Bolsonaro em um momento tenso de eleição e que vai acontecer isso todos os dias, todas as semanas, até o primeiro turno. Esse trecho que está aqui na tela, as pessoas curiosas e interessadas encontram onde? Só para a gente reiterar, Theo, a gente está falando de... É uma resolução que está no site do Tribunal Superior Eleitoral, está lá em tse.jus.br, legislação, e aí tem todas as resoluções que estão em vigor. E ainda tem as questões, porque muitas vezes, vendo de fora, alguém pode pensar, mas é uma convenção, lançamento de candidatura, vocês queriam o quê? Que pedisse o quê além de voto? Mas é que a regra diz que só pode pedir voto quando começa exatamente o período eleitoral, que é daqui a pouco mesmo, daqui a 15 dias, pouco mais de 15 dias, ali em meados de agosto. Antes tem essa regrinha mesmo, por isso que eles ficam ali pisando em ovos, né? Que você tem que dizer... Tudo em tese. Tamo junto, mas não exatamente vote em mim. É difícil isso, é complexo, é verdade. Mas e ainda tem, inclusive, resolução e jurisprudência do próprio TSE sobre o pedido expresso de voto, porque não precisa... Tem palavras mágicas, que a gente até já tratou aqui no live há algumas semanas, que não necessariamente a pessoa precisa dizer vote em mim, mas mecanismos e estruturas de frases similares que podem dar a entender a mesma coisa, que também estão vedadas. Então, tem que pisar muito em ovos, tem que ter muito cuidado mesmo, e as pré-campanhas ou as campanhas são sempre orientadas pelos advogados eleitorais. E esse debate de inteligência artificial vai pegar ainda fogo ainda mais, hein, gente?